valoroso, bem pesado, por assim dizer. Pesado não no sentido ruim da palavra, mas muito interessante, né? E se a gente olhar o Salmo 91, a gente vai ver que 90%, 99% de qualquer pessoa em fase adulta já ouviu falar sobre esse salmo. Salmo da confiança, salmo de proteção. Existem algumas pessoas até que pegam a sua Bíblia e deixam abertas lá na estante, no Salmo 91, né? Como se isso assim protegesse. E eu queria falar um pouquinho sobre a proteção divina ao longo da nossa história, que não é apenas momentâneo, não é apenas pontual, mas toda a nossa história, ela tem o dedo, por não assim dizer, não apenas o dedo, mas tem a própria mão de Deus em todo o decorrer da nossa história. Eu aprendo na Bíblia Sagrada e ao longo de cada texto que nada acontece por acaso, você bem sabe. A nossa história, ela é delineada, ela é escrita, como diria a música do Tales, né? Escrita pelo dedo de Deus. Não há um ponto, nenhuma vírgula que esteja de alguma forma fora do projeto de Deus. Não existe nada, absolutamente nada, que aconteceu, que está acontecendo, ou vai acontecer que esteja fora da égide, do poder, da outorga do nosso Deus. Nada acontece por acaso, como eu já tenho dito. O Salmo 91 é o salmo daquele que tem a sua confiança em Deus, daquele que sabe que a sua história está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Todos nós aqui, temos a plena convicção que a nossa história, ela não é fruto do acaso, não é fruto do lançar de dados. A nossa história é a história que Deus quer que assim escrevamos. Nada aconteceu e nada está acontecendo por acaso. Muitas das vezes a gente passa perrengues e mais perrengues na nossa vida e a gente insanamente até repete a frase da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Como se Deus estivesse aquém das nossas necessidades reais. A Bíblia chega a dizer que, como um pai se compadece dos seus filhos, Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Qual criação, humanamente falando, nem apontando para Deus, mas qual criação não depende, pelo menos no que seja no que tange no primeiro passo, do seu Criador? Se você olhar um carro, quando ele sai da fábrica, ele precisa que alguém vá colocar a chave lá na ignição e dê o start. Se você pegar qualquer objeto, qualquer que seja a criação, um violão, por exemplo, ele precisa de quem o criou para fazer o teste final. E a nossa história, ela é exatamente assim. O problema do homem, que ele chega a uma certa altura do campeonato, que ele se rebela contra Deus. Você lembra que lá no Éden, o homem já está bem, o homem já tinha dado nome aos animais, e por um deslize seu, ele se afasta de Deus, desobedecendo a sua ordem de não comer daquela árvore que não poderia comer, a árvore que simboliza o direito de escolha, até porque Deus não nos criou robôs. E você sabe que toda a consequência de cada erro há a sua consequência. Por incrível que pareça, o homem se surpreende com a atitude de Deus, porque Deus não mata ele imediatamente, mas Deus provê um sacrifício de um animal que não tinha nada a ver com a história, morre no lugar do homem para tapar a nudez
que agora estava descoberto, estava revelado aos olhos do homem. Você bem sabe que isso aponta para o sacrifício de Cristo. Eu estou te exemplificando que Deus nunca, de maneira alguma, Ele se surpreende, por assim dizer, e Deus não é surpreendido. A gente sim é surpreendido. A gente sim é pego de surpresa. Quantas das vezes você que é dona de casa pensa em fazer aquele bolo para o maridão para abençoar a fera e amansar a bênção? Vai fazer aquele bolo de chocolate com cenoura, olha aí Deus falando, e vai fazer aquela bênção. Só que quando você chega na sua despensa, está faltando ovo, está faltando leite, está faltando farinha. Você é pego de surpresa, está faltando tudo, mas você é pego de surpresa. As nossas ideias são mais ou menos assim. A gente sonha com algo, mas a gente não tem todos os elementos possíveis, pastor, para que aquele projeto seja concretizado. Deixa eu te falar uma historinha, filho. Deus não é assim. Quando Deus promete alguma coisa, já está pronta há muito tempo e você não sabe. Pode ter certeza que aquele que não dorme, não tosqueneja, ele tem um futuro de paz para você. Eu é que sei, diz a palavra dele, que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos desejeis. Haverá um bom futuro para nossa história. Diga para o seu irmão, isso é proteção divina. Isso é proteção divina. Deus está cuidando da sua história. Diga para ele com fé, Deus está cuidando da sua história. Deus está cuidando da sua história. O problema é que o nosso coração fica acelerado demais. O nosso coração fica pensativo demais. E a gente não entende que aquilo ali, aquele caminho, foi traçado por Deus para a nossa vitória. Até porque você bem entende que não existem vitórias sem que haja lutas. Não existem degraus que se alcançam lá em cima sem que os primeiros aqui embaixo sejam galgados. Existe o tempo em que Cristo mesmo falou para os seus discípulos: olha, entendam algo para a história de vocês, que aqueles que são humilhados no primeiro momento, eles vão ser exaltados logo depois. Ei, você pode estar passando o momento da privação, o momento da provação, o momento da humilhação, mas Cristo falou que os humilhados agora, amanhã vão ser exaltados. Hoje você pode estar chorando, mas o salmista diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, ele vai voltar, mas não vai voltar triste, ele vai voltar sem dúvida feliz, alegre, com seus molhos nas costas. É tempo de Deus dar uma reviravolta, é tempo de Deus virar a página, é tempo de Deus escrever uma nova história. Aleluia, Deus Santo. Diga para o seu irmão, isso é proteção divina. Isso é proteção divina. Isso é cuidado divino. Isso é cuidado divino. A gente vai ver ao longo da Bíblia Sagrada o cuidado de Paim com a gente. A gente vai ver Deus cuidando da gente nos mínimos detalhes. Glória a Deus! Se tem uma coisa que Deus nos faz e cerca a nossa vida, é com todo amor e cuidado. Quais de nós, em momentos de desespero, até mesmo tentando dar cabo, dar fim da nossa vida, sem expectativa alguma, aí vem o Espírito Santo e consola a gente, abraça a gente e fala: filho, fica tranquilo, porque eu estou contigo nessa tua caminhada. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Tem um rapaz que eu vejo isso na vida dele toda. Eu quero falar sobre ele nessa noite. Vamos começar a nossa conversa. Glória a Deus. Gênesis capítulo 37 que foi lido aqui. No versículo 2 fala assim: estas são as gerações de Jacó. José, com 17 anos. José é um adolescente, saiu da adolescência. Sabe o que eu acho interessante? Talvez você não tenha percebido. Que a Bíblia fala que estas são as gerações de Jacó. Repita comigo: gerações de Jacó. A Bíblia quer dizer, a Bíblia está dizendo que essa é a
história de Jacó. Só que a Bíblia, pastor, não vai contar a história de Jacó, porque a história de Jacó já está lá pela curva do S. Vai começar a história de José. A primeira coisa que eu aprendo sobre cuidado divino e proteção divina é o seguinte: Deus é aquele que quer que nós escrevamos uma história não nossa, mas para Ele. Glória a Deus. Quando a Bíblia começa a se referir a José, a Bíblia fala que essa não era a história de José. Essa é a história das gerações de Jacó. A história que José está começando a escrever, entende isso aqui? Não era a história de José, era a história do pai. Diga para o seu irmão: a tua história não é a tua história, é a história do pai. É assim que ele vai ser glorificado na sua vida. Eu não sei o que vem pela frente, mas não é a tua história que tu está vivendo. Não são os teus projetos que são os melhores, mas é a história do teu pai na tua vida. É o teu pai que está iniciando a história dele na tua caminhada. Glória a Deus. E quem vive a história do pai vai ser diferente dos seus irmãos. Quem sonha o sonho do pai vai ser diferente de todos os demais que não querem, não vão entrar nessa história. Tem muita gente que infelizmente opta por ficar de fora dessa história. Só que Deus encontra corações puros ainda para viverem a sua história. A Bíblia vem dizer que ele está sonhando, e no seu primeiro sonho ele está trabalhando e fazendo feixes molhos ao campo. E a Bíblia fala que no seu primeiro sonho, José, ele vê o seu molho no meio e o feixe dos seus irmãos, tudo se prostrando diante do seu feixe. Garoto inocente, contando a sua história, contando o seu sonho. No segundo sonho ele já está no céu. Da terra ele foi transportado para o céu. Sabe por quê? Quem sonha anseia mais de Deus. Quem sonha não se contenta em ficar só aqui. Tem algo dentro dele que fala o seguinte: vai para frente, meu filho, vai crescendo, meu filho, não desiste, meu filho. Há mais de Deus para a tua história. Eu não entendo como muitas pessoas falam: ah, mas eu já cheguei aqui, eu já estou bem. Eu sei, eu até entendo que há algo dentro do nosso coração chamado a zona de conforto, e é realmente a nossa gratidão. Só que Deus está falando: meu filho, eu quero te levar um pouco mais além, tem mais mistério para você, eu quero te abençoar um pouco mais, não é hora de parar. Glória a Deus. E a Bíblia vem dizer que seus irmãos começam a notar em José alguém diferente e começam a invejar José. O garoto que era para ser amado, o garoto que era para ser cuidado, porque ele era o penúltimo da fila, o garoto que era para ser até mimado, não, seus irmãos se opõem contra ele. Às vezes a gente olha para a nossa história, para a nossa vida, e fica se perguntando, missionário: mas precisava eu passar por esse caminho? Por que para o outro é mais fácil? Era para eu ser o cuidado, não está cuidando não. Era para eu receber uma palavra de conforto, de consolo. Não era para eu estar aqui não. Porque Deus sabe como está a minha história. Porque Deus sabe os caminhos que eu tenho passado. Porque Deus conhece a minha limitação. E ao invés da gente ser cuidado, missionária, a gente está cuidando. Ao invés da gente ser amado, a gente está amando mais e recebendo muito menos em troca. Deixa eu te falar uma coisa: no caminho da proteção divina, do cuidado divino, a gente vai passar por esse lado da moeda. E é normal que Deus esteja assim te treinando. E é normal que Deus esteja assim te separando. Grandes responsabilidades, grandes ministérios, grandes responsabilidades. Aleluia. O que você recebeu do teu pai, ninguém recebeu. E você acha que seria fácil da mesma forma? Você acha que estaria do mesmo jeito que todo mundo? Glória a Deus. Fala com o teu irmão: negativo. Grandes desafios. Diga para ele: grandes desafios para grandes guerreiros. Entenda isso, meu filho.
deve estar cuidando dos seus irmãos, porque ele vai atrás dos irmãos, porque o pai já não sabe onde os garotos estavam. Estava por aí, dando perdido no pai. E está lá José, fazendo a vontade do pai. Sabe o que eu acho lindo na história de José? Não são apenas os sonhos, não, mas é que desde o início ele se preocupou em fazer a vontade do pai. Aleluia. Aleluia. Quem se preocupa em fazer a vontade do pai, lá no final vai ser exaltado. Aleluia. Tem gente que não tem compromisso, tem gente que não tem esse amor, esse desejo que arde no seu coração. Não tem problema. Deus, ele sabe para quem ele dá galardão. Deus, ele sabe para quem recompensa. A Bíblia diz que aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, aquele que não abandonar a sua cruz, aquele que não negar, aquele que negar a Cristo, aquele que não negar a Cristo, esse sim, esse vai receber coroa de vitória, esse vai receber galardão. Nós, como diz o escritor aos Hebreus, não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que avançam para a conservação da alma. Onde estão os irmãos de José? Estão por aí. Quem está por aí não tem compromisso. Aleluia, Jesus. Quem está por aí não merece presente de painho. Glória a Deus. Oh, aleluia, Ah, Jesus. mas eu queria ser que naquela irmã lá, abençoada. Vai! Quer capa? Aleluia, Deus. Tem que ser o cara da capa. Porque a capa é aquilo que as pessoas veem por fora. É aquilo que todo mundo enxerga. Só que o José que está por dentro, Aleluia, nem Deus. todo mundo quer ser. Aleluia, Jesus. Deus. Esse é o grande problema. Querer ter, todo mundo vai querer. Agora, ser, pagar o preço, tem uma meia dúzia. Diga para o seu irmão, tem uma meia dúzia que não beijou Baal. Tem uma meia dúzia que não se prostrou diante da estátua. Diga para o seu irmão, tem uma meia dúzia que não se contaminou com os manjares do reino. Diga, tem uma meia dúzia, quem ainda é louco, quem ainda ora, quem ainda busca, quem ainda acredita em sobrenatural, quem ainda vem para a igreja para levantar a mão para o alto, gritar, espernear na presença dele, porque sabe que isso que você faz não é para homens, é para ele, é para adorar, é para reconhecer que ele é grande, ele é majestoso, ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Aleluia. Deixa eu correr. Glória. Você sabe que ele é vendido, né? Proteção divina. A gente quer sair de soldado raso e já cair em coronel rapidinho, pastor. Aleluia. Assim, ó. No estalar de Deus. Bom seria. Só que o treinamento de Deus às vezes é árduo. Enfrentou a inveja dentro de casa. E agora ele é vendido. Vendido para como escravo. Daí, meia dúzia de 7 mãos, meia dúzia de mãos. A Bíblia vem dizer que ele cai lá na casa de Potifar. O cara é lá do faraó. E lá, eu acho muito incrível isso. Muitos acham que isso não era cuidado divino, mas isso era cuidado divino. Isso era a parte do degrau que eu estava falando lá atrás. Era o galgar degraus. Era o natural da história de Deus. Porque muitos de nós já pensamos assim, eu tive um sonho. E ó, amanhã eu já estou lá. Eu visualizei isso e amanhã eu estou lá. Nem sempre é assim. E eu vou te falar, não é assim na verdade. Como é que pode? Mas o sonho é de Deus. Só que Deus ele precisa lapidar o nosso vaso, irmão. A gente por nós mesmos, nós somos um pouco tanto quanto eu falei, Deus me exaltou aí. Glória a Deus. Antes,
Agora eu estou na bênção, meu irmão. Glória a E Deus. Deus precisa tirar um pouquinho disso da gente. Porque Ele sabe que a gente não presta, irmão. Dá dinheiro, mas não dá poder. Não dá. E Deus começa a tratar isso em José. Mas como? Está vendido. Cai lá na casa de Potifar, como escravo. Mas lá na casa do pai dele, ele não era o caçula. Tinha suas obrigações, mas era filho, sim. Só que Deus precisa tratar algumas coisas nele. Glória a Deus. Capítulo 39, ele cai em Potifar lá na casa. E a Bíblia fala, não existe outro capítulo na Bíblia Sagrada, pega isso aqui, em que mais vezes a Bíblia fala assim: e o Senhor era com José. Mas o momento não era de desgraça. E o Senhor era com José. Glória a Mas o Deus. momento não era de choro. Mas o Senhor era com José. Glória a Mas Deus. ele não estava sendo tentado. Mas o Senhor era com José. Pergunta para o teu irmão: tu ainda não entendeu que o Senhor é contigo? Aleluia. Por onde tu quer que Deus Santo, aleluia, Jesus. foi? Deus, aleluia, 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 Mas eu não glória. estou vendo. Não tem importância. O teu redor, ele está falando: filho, eu estou aqui de junto de tu. É Tu Deus. está passando por isso, eu estou aqui. Em lugar nenhum da história da Bíblia, Deus fala tantas vezes. E o Senhor era com José. E o Senhor era com José. E o bendito estava lá. A gente não entende muitas vezes o nosso questionamento. Que o caminho de Deus, ele tem lá essas Glória a nuances. Deus. E lá na casa de Potifar, a Bíblia vem dizer que ele é tentado. A gatona lá, dá em cima de José, pega a capa, irmão, para pensar, olha para mim. Se a capa estava na mão, se ele não corre, ele ia estar mais enrolado. Ser tentado não é pecado, mas ceder ao pecado é pecado. Nossa, perfeito isso. Meu Deus. Ceder à tentação é pecado, isso que eu quis dizer. Esse que é o grande detalhe. Porque ele sai correndo, era vergonha para os outros, mas para ele era a conservação da sua alma. Glória a Deus. Era ele se protegendo e protegendo aquilo que Deus tinha dado a ele, sonhos. Aquilo que um dia Deus tinha prometido. E existem momentos na nossa vida que a gente precisa podar, que a gente precisa não ouvir, que a gente precisa não falar, que a gente precisa até dar uma de bobo. Ah, isso é besteira. Por que ninguém vai ficar sabendo? Do seu jeito. Vai. E Deus está falando: José, não. Você sabe que isso você não pode. Aleluia. Conserva-te puro, conserva-te a ti mesmo puro. Tem muita gente que está perdendo o sonho, está se enrolando por aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, uma palavra de Deus para o nosso coração. Não vamos cair em tentação, porque o Senhor é aquele que ainda nos livra do mal. Isso é um desejo do nosso coração. Isso não parte do sobrenatural, não. Isso precisa ser no nosso interior, no nosso coração. Isso, meu filho. José, mas aí você vai para a prisão, tudo bem. Só que a sua consciência perante Deus era o seguinte: eu ainda vou continuar lutando pelos sonhos de Deus na minha vida. Glória a Deus. Esses momentos na nossa vida que a gente fala aquela velha frase, parece que não pode piorar, mas acaba piorando. Não existe nada tão ruim que não possa piorar. Isso me incentiva muitas vezes. Glória a Deus. A gente olha a situação ao redor e fala: meu Deus, parece até juros do cheque especial isso. Só multiplica ao quadrado. A nossa matemática, a nossa conta nunca fecha. São momentos da nossa vida, a gente acha até que está indo ladeira abaixo. A gente acha até que não tem jeito. Deus, aleluia. Mas é a proteção de Deus. Glória a Deus. Eu estou te falando que o caminho de Deus, que às vezes Ele propõe para a gente,
não é o melhor caminho, mas é o caminho que Ele está levando a gente para o melhor caminho dele. A nossa ótica é diferente. E eu estou tentando te explicar que Deus Ele planta sonhos. E no meio desses sonhos vão ter provações e privações. Quando José olha para trás, ele vai ver a casa do seu pai. Ele poderia se levantar líder no seu clã ao longo do tempo. Só que aquilo ali era muito pouco para Deus. Deus estava sonhando com mais para José. Deus estava vendo muito além para José. Deixa eu terminar a história. Um certo dia Deus planta um sonho no coração do faraó. E encontram lá na prisão, por assim ter revelado José. José tinha revelado o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro foi para a guilhotina, morreu. Aliás, o padeiro morreu, o copeiro viveu. E ele dá testemunho de José. José chega na presença de faraó, e você conhece a história, é honrado. Chegou o momento de começar a ser exaltado. Só que Deus ainda propunha alguns testes para a vida dele. O grande problema, irmãos, é quando a gente é colocado num lugar em que aparentemente estamos confortáveis. A gente acha que não vai ser mais desafiado pelo nosso passado, pelas dores que nós sofremos no passado, por aquilo que a gente não gosta de lembrar. Fala para mim, estou numa boa, e como cantam por aí, que está tranquilo, está favorável, acho que era esse o hino que José cantava. Ele estava muito bem, obrigado. Estava tirando onda no Egito. Só que o passado dele precisava ter alguns testes. Quando Deus ele coloca a gente no lugar, é porque a gente precisa tratar o nosso passado com integridade, com perdão, sem rancor. A Bíblia permite que seus irmãos, no capítulo 42, subam ao Egito para comprar trigo. O povo de toda a terra estava passando fome, em razão da grande seca que Deus tinha revelado a Faraó. A Bíblia vem dizer que Jacó manda seus filhos lá. Jacó reconhece seus irmãos, só que seus irmãos não o reconhecem. Sabe por quê? Deus já tinha mudado tanta coisa na história de Jacó, que aquele Jacó lá de trás, na vida de José, que aquele José lá de trás já era outro, aparentemente. Deus ele faz assim, irmãos. Existem pessoas que olham para a nossa história hoje e olham aquele Tiago de 5, 10 anos atrás e não vão reconhecer, porque Deus ele vai transformando a nossa história. Que bom que Deus planta uma nova história na nossa vida, e a nossa história não é mais a mesma. José olha para os seus irmãos e começa a meio que montar um plano estratégico para trazer seus irmãos. Passa-se o tempo e a Bíblia vem revelar lá no capítulo 45 que José, não aguentando mais, ele se revela aos seus irmãos e fala o seguinte: eu sou José, aquele que vocês traíram lá atrás. E você pensa que ele puxa a espada, você pensa que ele fala: está todo mundo ferrado comigo, está todo mundo, ó, já era, daqui ninguém sai vivo, não vai sobrar nada aqui, vai todo mundo para... Não tem nem fornalha, mas vou inventar fornalha agora. Não. José olha para os seus irmãos e abraça. Ao invés de oferecer espada, ao invés de oferecer resistência, ele fala: vocês são os meus irmãos. Sabe uma coisa? Aqui eu falo sobre a proteção divina. Ele fala o seguinte: vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor me enviou através de vocês para cá, para conservar a vida de vocês. José, aquele caminho de José era para que José fosse instrumento de salvação para a sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa gravar mais nada dessa palavra, mas deixa eu te explicar só uma frase. O que Deus está fazendo para a tua vida é para que você seja instrumento de salvação para a tua casa. Eu acho que vai valer a pena hoje estar chorando. Eu acho que hoje vai valer a pena estar sofrendo. Eu acho que hoje você pode não entender nada, mas amanhã eu tenho certeza que Deus vai plantar gente do teu lado, da tua casa, para você ser instrumento.
precisava de um Salvador. Olha para mim, a casa de José precisava de um Salvador. E o sonho foi para isso. Você está me entendendo? A nossa casa precisa de um Salvador. Não estou falando de Jesus não, irmão. Jesus ele vai se manifestar através de alguém. Cristo ele está olhando para a sua história e está falando: e aí, meu filho, vamos lá? Glória a Deus! E aí, meu filho, posso contar contigo? E aí, meu filho, você mesmo que vai ser o meu instrumento? Eu vou te levar para caminhos que tu não vai gostar muito. Mas lá no final vai ter a tua casa aqui sentada na mesa dando glória ao Senhor. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado e fala: você pode até não acreditar, mas tem projeto de salvação nessas tuas lágrimas. Você pode até não acreditar, mas Deus ele está fazendo de você aquele que vai ser canal de bênção para a tua casa. Muita gente ainda vai ligar para você pedindo oração. Aleluia. Sua casa não está perdida. Sua casa não vem com essa que não tem jeito. Não. Deus está levantando um instrumento. Aleluia. A proteção divina não era apenas para José, mas era para a sua casa. Aleluia, Jesus. Na Glória. Através de José, pastor, veio a casa de José toda e mais meia dúzia de lambuja. Quando o sonhador sonha, é porque Deus tem projeto de salvação. Quando o sonhador sonha, é porque tem projeto de edificação. Quando o sonhador sonha, é porque Deus ainda vai ser exaltado, vai ser glorificado através da história de um sonhador. É verdade! Tu tá achando que sonha por causa dos teus olhos azuis? Não é. Do teu cabelo que nem o meu que cai por cima da testa? Não é. É porque tem salvação de Deus na nossa casa. Eu tenho vivido momentos desses na minha casa. Não vou dizer que minha casa ainda é perfeita, mas a gente está orando para que isso ele chegue aos pés do Senhor. Há pouco tempo atrás, Deus me permitiu ser o casador, ser o oficial que fez a cerimônia de casamento da minha irmã, em setembro passado. Passou-se tempo e você sabe que início de casamento é que nem ônibus cheio, né? Você entra, mas você não se acomoda nunca. Com o passar do tempo você se acomoda, mas quem já pegou BRT lotado sabe o que eu estou falando exatamente. É igual o casamento. Primeiro, segundo ano, é mais ou menos assim. E eles passando por muitas dificuldades.